Boa noite, gente. Nós vamos começar, porque eu realmente não tenho ideia de quanto tempo eu vou levar na exposição da síntese dos dois livros. Então, espero ser rápido, mas não prometo nada, ok? Vamos orar antes de qualquer coisa? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse espaço, para a gente poder conversar e dialogar, Deus, acerca desse assunto, Deus, que é a arte, que é o teu reino, Deus, e a expressão do teu reino, Deus, nesse mundo. Quero te louvar por cada um que está aqui nessa noite, pedir graça, sabedoria, pedir a tua luz sobre todos nós nessa noite, nesse tema que é do interesse de todos nós, Senhor. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Então, assim, a proposta do Coliseu, e até a escolha desse nome, foi porque a gente quer tratar nesses coliseus assuntos que são do interesse da igreja contemporânea, né? Quais são as questões que hoje nós temos como dilema e que a gente precisa discutir. Então, para esse primeiro, a gente optou por essa questão da arte, o que a arte está... Como é que está a arte hoje dentro da igreja contemporânea? Qual é a visão que nós temos acerca da arte? Então, assim, você fique bem livre, porque isso aqui é para realmente ser um diálogo. Eu vou primeiramente expor o conteúdo dos dois livros, mas a princípio, assim, se você tiver vontade de fazer alguma pergunta, de intervir, fazer algum comentário, você fica livre para isso, tá ok? Já fica com o mic na mão ali. Ô, ceguinho. Aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, é só levantar a mão que tem um outro microfone aqui que você pode estar conversando também, dialogando a respeito desse assunto, ok? Então, assim, praticamente a gente vai expor dois livros, que é um livro do Francis Schaeffer, chamado A Arte e a Bíblia, e outro livro do Frank Schaeffer, que é filho do Francis Schaeffer, chamado Viciados em Mediocridade. O Viciados em Mediocridade, ele é uma crítica bem pesada mesmo, com relação à situação da igreja hoje para com a arte. Então, ele vai pegar bem pesado com a igreja, vai falar algumas coisas, vai trabalhar muito assim, como a igreja contemporânea tem trabalhado a questão da arte, como é que a arte é vista dentro da igreja hoje. E o Francis Schaeffer, que é o pai do Frank Schaeffer, trabalha mais a questão bíblica, de como a Bíblia trata a questão, nesses dois livros que eu nunca tinha percebido na Bíblia, e mesmo sendo teólogo, há tanto tempo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, nunca tinha lido com esses olhos. E aí é bem interessante que quando você percebe as coisas que estão ali o tempo todo, e você lê o tempo todo e não percebe. E esses caras perceberam, então vai ser bem enriquecedor para todos nós isso tudo. Então eu fiz assim uma junção do conteúdo dos dois, e vamos tratar a respeito disso. A primeira coisa que eles trabalham assim, é a questão da herança da arte cristã. E eu achei fantástico, assim, porque eu mesmo não tinha ideia da dimensão da herança que nós temos nas mãos com relação à arte cristã. Quando eu digo arte cristã, eu quero dizer de artistas cristãos que cooperaram no aspecto de pintura, no aspecto de escultura, de arquitetura, de poesia e por aí vai. Isso nós estamos falando só na parte de arte, sem tratar a questão de ciência e outras áreas de política, que os cristãos, durante toda a história, cooperaram para com esse mundo. Mas, em específico, a questão da arte, eles citaram nomes que eu não tinha conhecimento, e eu despertou a curiosidade, e eu fui na internet pesquisar a respeito desses caras. Alguns nomes já eram conhecidos, popularmente conhecido, mas alguns nomes eu nunca tinha ouvido falar, e a respeito da herança que esses caras deixaram para este mundo, e o impacto que esses caras tiveram de influência na arte, e que hoje se é estudado nas faculdades de arte por aí, e eu não tinha nem noção de que esses caras eram cristãos, e que, portanto, cooperaram de maneira majestosa para com a arte nesse mundo. Então, ele vai falar sobre Alberti, ele vai falar sobre Albrecht Dürer, não sei se assim se pronuncia, é isso mesmo? Dürer, olha,
Isso mesmo, né? Então, assim, tem coisas, nomes que eu vou falar aqui, se eu falar errado, você finge que eu falei certo, beleza? Você fala assim, nossa, como o Pipe fala bem, né? Você... Então, Sandro Botticelli, Filippo Brunelleschi, Cimabue, Antônio da Correggio, Donato de Nicolo di Bettobardi. Já ouviram falar desses nomes? Alguém ouviu falar desses camaradas? Emanuel Bach, já ouviram falar? Oh, esse sim, né? Ok? Alguém nunca ouviu falar do Bach? Bach? Não é o Bach, é outro. Nunca ouviu falar de Emanuel Bach, um dos maiores compositores da história de música clássica? Fra Angélico, Fra Filippo Lippi, Lorenzo Ghiberti, escultor, Giorgio Vasari, Giorgione, muitos desses caras são italianos, né, pelo próprio nome dizendo, né? E por aí vai, Michelangelo, Rafael, Rembrandt, Shakespeare, Johannes Werner, e por aí segue. Vai embora a lista de cristãos que cooperaram com a sua arte, tanto no campo sacro, quanto no campo secular. Okay? Depois a gente vai trabalhar essa questão de separatismo, né, entre sacro e secular, mas só para deixar claro que esses homens cooperaram tanto com a arte dentro da igreja, quanto com a arte fora da igreja, e foram muito felizes com relação a isso. Assistindo uma entrevista do Bono, do U2, e eu já li uma biografia deles, chamado Walk On, a jornada espiritual do grupo U2, que é bem interessante, que mostra o início da trajetória do U2, e logo no começo da banda, 3 membros da banda tiveram uma conversão à fé cristã, que foi o Bono, o Adam Clayton e o The Ed, que são o baterista, o guitarrista e o vocalista da banda. E logo de início, eles tiveram essa experiência muito forte com Cristo, carregam essa experiência até os dias de hoje, ainda são cristãos confessos, de lerem a Bíblia, de irem na igreja e tudo mais. E eles tiveram uma experiência interessante com a igreja logo no início, que a igreja quis enjaular a arte do U2. Quiseram pegar e colocá-los dentro de uma gaiola, delimitar a influência e a musicalidade deles, dizendo, não, vocês vão tocar aqui na igreja, não é para vocês tocarem fora. Vocês conhecem essa história? Conhecem essa história? Então, na época, o que aconteceu? Eles chegaram a acabar a banda. O U2, na época, acabou porque eles realmente começaram a perceber não, mas ir na conversa dessas pessoas, e falei assim, cara, eu acho que realmente o que Deus quer é que a gente toque dentro da igreja. Aí eles começaram a entrar, o Bono começou a ter uma crise por causa disso, chamou os demais membros da banda e falou, cara, não tem sentido isso. Nós não vamos parar nossa música, nós vamos continuar nossa música. O grupo todo sai da igreja, né, naquela época, saíram da igreja e continuaram com a banda, graças a Deus. Graças a Deus que o U2 até hoje está aí, desempenhando a sua arte, fazendo sua arte. Galera, quem quiser, depois pode pegar a cadeira aí atrás, aí, ó, se quiserem sentar mais para trás, aí tem cadeira aí. Ou quiserem sentar aqui na frente, pode ficar perto de mim que eu tomei banho, hoje estou cheirosinho. Graças a Deus, eles continuaram. Né? E tem toda essa herança que hoje nós temos nas mãos. Hoje, o U2, hoje é talvez a maior banda de pop rock do mundo. Não sei se tem outra banda que se equipara ao U2 hoje, na área do pop rock, mas é uma banda que está aí. Mas poderia ter acontecido o contrário. O U2 teria morrido, se tornado um grupo de louvor que estaria tocando dentro da igreja, até hoje, tocando músicas dos outros, sabe Deus se estaria produzindo música ou não, e nós hoje não teríamos acesso aos grandes álbuns, às grandes músicas que o U2 produziu. Então, o que aconteceu com a arte? Por que o cristianismo ou os cristãos, eles foram tão influentes no coração da igreja e hoje eles não têm mais essa influência que tiveram?
o que está acontecendo com a igreja. Então, nós vamos trabalhar 3 obstáculos nessa noite, que são os obstáculos que são tratados nesse livro, nesses 2 livros, ok? Primeiro obstáculo, a interpretação errada das Escrituras. Esse é o primeiro obstáculo que a gente encontra, que a arte, que o cristão artista encontra como barreira para desenvolver a sua arte. Primeira questão, então, a interpretação errada das Escrituras. Eu coloquei aqui dualismo. Dualismo. Então, pressuposições erradas podem acarretar numa visão errada. Então, espiritualidade separada da vida. Então, dentro desse tópico, que é a interpretação errada das Escrituras, olha que é interessante. O Frank Schaeffer, ele fala o seguinte: século XIX e início do século XX, a espiritualidade era vista como algo separado do restante da vida real. Então, até o século XIX, quando se falava de espiritualidade e a vida, era uma coisa só. Não havia essa separação entre algo que é espiritual da vida comum. As duas coisas eram uma coisa só. Elas caminhavam juntos. A espiritualidade e a vida comum era uma única coisa. A espiritualidade se tornou algo religioso e passou a ter muito menos a ver com a vida real. Certas coisas eram seculares e outras espirituais. A vida do cristão passou a ser compartimentalizada. Vocês conhecem isso? Conhecem essa história? Quando a gente começa a separar o que é espiritual e daquilo que não é espiritual. Então, por exemplo, cozinhar é espiritual? Não vem adiantando a conversa aqui, não. Ir para um parque é espiritual? Jogar futebol é espiritual? Tomar banho é espiritual? Dormir é espiritual? Então, o que é espiritual? Espiritual é levantar as mãos no louvor, é ler a Bíblia, é orar. Então, essas coisas são espirituais. As outras coisas não são tidas como espirituais. Quando o nosso cristianismo se permite tornar meramente algo espiritual e interiorizado, sem as expressões externas da presença do Deus encarnado no mundo, nossa fé deixa de ter significado. Quando espiritualidade é só um secreto, né? Quando Jesus fala assim, quando você for orar, você vai no teu secreto, entra lá, Deus em secreto vai te responder. Isso é espiritual. E a espiritualidade, ela não tem mais nenhuma expressão na vida, a nossa fé, ela deixa de ter influência no mundo aí fora. É falsa a dicotomia de separar espiritualidade da vida comum e das coisas comuns. Por exemplo, aquele irmão ali é pastor, ele vive pela fé. Aquele irmão é missionário, ele vive pela fé. Ué, mas o outro não vive, então? Então, quer dizer que o missionário vive pela fé, o outro não vive pela fé, ele vive pelo quê, então? O justo foi chamado para viver pela fé. Todos nós vivemos pela fé. Todos nós. Missionário, o termo missionário. Aquele cara é missionário. Então, o conceito de missionário é somente aquele que vai para a Índia. Só o Kenny é missionário. E a Mica. Só os dois são missionários. Se o cara quer fazer um trabalho de evangelismo na faculdade dele, ele não é visto como missionário. Então, esses termos eles foram tomando corpo dentro da igreja, e se tornaram meio que tradição a gente fazer essas separações. Agora, olha que interessante, o que a Bíblia fala? Lá em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Cara, então espiritualidade é comer e beber. Quando você senta na mesa para comer e para beber, você faz isso para a glória de Deus. Então, Paulo está dizendo que essas coisas também são espirituais. Porque é a vida. Então, comer e beber também é parte da espiritualidade.
Então, qualquer ser humano é capaz de expressar coisas boas e ruins, porque todos nós carregamos em nós a imagem de Deus, mesmo como seres caídos que somos. Então, é diferenciar uma pessoa, essa pessoa é espiritual, essa pessoa não é espiritual, também é um problema. Eu estou lançando essas ideias porque a gente tem que descobrir aonde foi o problema. O que aconteceu com a arte, com o artista cristão? Nós estávamos tendo uma conversa aqui um pouco antes de começar aqui, e eu estava conversando com 2 desenhistas, e um deles estava falando isso, que ele, como desenhista, o preconceito que ele sofreu na igreja dele por ser desenhista. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não quero antecipar isso aí. Lá em Atos 17, 28, diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então nós existimos em Deus. Não há compartimentos em nós que é espiritual e outro que não é espiritual. O todo tempo nós somos seres espirituais vivendo no mundo, que também de certa forma foi criado por Deus, e Deus viu que isso era bom. Nós temos que distinguir coisas nele, saber separar coisas nele, mas nem tudo aquilo, pelo simples fato de eu não ter uma conotação de espiritualidade, não significa que aquilo exatamente não é algo espiritual. Martinho Lutero, ele disse que um sapateiro, meu pai era sapateiro, cheirei muita cola quando era criança, sem querer, mas cheirava. Ele ficava bravo quando eu ia, às vezes, na sapataria, ele falava assim: filho, fica lá fora, aqui não. Então, ele tinha que fazer os trabalhos dele manualmente, com um lenço no nariz, para não ficar chapadão o dia inteiro. Estou falando sério, meu pai foi sapateiro mesmo, durante muitos anos, toda a minha infância ele foi sapateiro. Então, ele fala assim, ó: um sapateiro louva a Deus quando confecciona honestamente um bom par de sapatos. Ele louva a Deus quando ele faz aqueles par de sapatos de uma maneira bem feita. Quando ele faz aquilo bem feito. Quando um tatuador faz uma tatuagem bem feita, Deus é louvado. Quando você faz uma peça de teatro bem feita, independente se aquilo é feito dentro da igreja ou não, Deus é louvado. Porque essa é uma visão integral da vida. É uma visão de espiritualidade integral. Não é uma visão de espiritualidade engessada e separada da vida, como eu falei para vocês, quando tentaram fazer com o grupo YouTube. Então, grupo de teatro, só para dentro da igreja. Uma banda de rock, para tocar dentro da igreja. Tem uma banda toda que veio aqui para Gólgota, porque o pastor ficou podando a vida deles durante 5 anos, não deixava eles tocar fora da igreja. Não, toca aí no culto de jovens. Mas, pastor, a gente é uma banda evangelística, a gente quer tocar para pregar o evangelho. Não, vocês não estão prontos para isso, mas quando a gente vai estar? Não, toca dentro da igreja. Então, fica podando. Então, 2 cobradores de impostos, Zaqueu e Mateus. 2 cobradores de impostos. Um deles, Jesus fala para ele assim: olha, vai, volte e viva uma vida digna. Para o outro ele fala: vem e me segue. Um volta para o trabalho comum que estava, o outro se torna um apóstolo. Jesus em algum momento diz que um deles é mais espiritual que o outro, que o trabalho desse é menos espiritual que o do apóstolo? Não. Um volta a ser cobrador de impostos, só que agora de maneira honesta, e o outro se torna apóstolo. Em nenhum momento Jesus diz que Mateus, por isso, vivia uma função ou um patamar superior ao outro. Os 2 tinham a mesma relevância, os 2 tinham a mesma profissão, só que Jesus olha e fala assim: olha, você vai largar o teu trabalho para trabalhar como apóstolo. E você volta lá para o teu trabalho e continua desenvolvendo o seu trabalho de maneira honesta apenas. Então, um outro conceito, por exemplo,
com relação à arte que tem sido distorcido é o conceito de mundo. Quando a Bíblia fala assim, não ameis o mundo. Não é isso? Então, por exemplo, eu sou colecionador de gibis. Eu gosto de gibi. Tenho bastante gibi em casa. Tenho mais de 500 gibis na minha casa. Minha esposa fica louca. Ela fala assim, não teve infância? Está com 43 anos de idade comprando gibi ainda? Eu falei, pois é, eu sou esse nerdzinho que gosta de colecionar gibi. Tenho lá na minha casa. Eu gosto de gibi. Meu gibi é do mundo, porque os meus gibis eles não são cristãos. Eu não tenho gibi do Esmilinguido em casa, por exemplo. Nada contra o Esmilinguido. Não estou ensinando uma crítica ao Esmilinguido, ok? Certo? Acho que é a arte de qualquer forma. Mas eu estou lá, eu tenho meus gibis lá. Então, isso é do mundo. Isso é do mundo. Então, olha só. 1 João 2, 15 e 16, diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ponto. Então, se nós pararmos aí, isso pode se aplicar, pode ser uma ferramenta utilizada no dia a dia de maneira errada. Qual é o primeiro obstáculo? A interpretação errada das Escrituras. Quantas vezes eu ouvi de boca de pessoas falando, música do mundo. Música do mundo. E assim, é interessante porque assim, a pessoa fala assim, se você está ali escutando uma música do mundo, a pessoa está ali assistindo uma televisão e ela tem a cara de pau, de estar assistindo televisão, virar para você e falar que você está ouvindo música do mundo. De condenar a tua atitude de estar ouvindo uma música do mundo, assistindo televisão. Aí você utiliza do mesmo argumento. Você volta para ela e fala assim, e você está assistindo televisão do mundo? Daí vem o argumento. Não, mas com música é diferente. Daí você pergunta, por que com música é diferente? E a pessoa fala assim, ela tira lá da interpretação bíblica dela, outra ferramenta, arma poderosa para a destruição da arte. Você não sabia que Lúcifer era regente do coral celestial? E que ele manja tudo de música? Você nunca leu isso na Bíblia? Daí você responde para ele assim, não, me mostra. E aí, meu querido, ele vai ter que rebolar para mostrar. Uma vez eu falei para uma menina, estava dando uma entrevista numa rádio, e não sei porque que entrou nesse assunto, nós estamos falando justamente sobre isso, sobre essa ideia de que Satanás é o criador da música, porque ele era um regente do coral celestial, porque Lúcifer, né, eu já questionei logo de cara. Falei, a primeira coisa que está errada é pelo simples fato de eu usar o nome Lúcifer, que não é um nome bíblico. O nome Lúcifer vem do latim, a Bíblia não foi escrita em latim, a Bíblia foi escrita no grego, foi escrita em hebraico e aramaico. A palavra Lúcifer não existe nas Escrituras. Já começou por ali, né? E a menina me ligou lá, online, lá, ao vivo lá, ligou e falou assim, não, está na Bíblia. Eu falei, me mostra. Daí ela foi lá e fuçou, não, mas eu tenho certeza que está. Eu falei, então me mostra onde. Aonde que está escrito? Em qual parte que está? Mas está, não está, filha, mostra lá. E ela ficou ali se batendo. Então, assim, você fala para mostrar mesmo onde está, que você vai ver que não está. E se tiver, é uma forçação ali muito grande, porque essa palavra não existe, gente, na Bíblia. Tá certo? Ela existe no latim, tem uma tradução que tem a ver lá com o planeta Vênus, e acabou por aí. E mesmo assim, se você for ler o texto no latim ali, cara, você tem que forçar o texto a dizer uma coisa que não tem nada de coral celestial ali, não tem nada que diabo inventou a música, ele é o criador da música, não tem nada disso. Tá certo? Então, assim, são esses argumentos teológicos que vão se fechando em torno da arte e que vão polindo, né, vão castrando a arte de alguma forma. Você não pode ouvir porque aquilo é música do mundo. Então, olha só, mas se você continuar o texto, olha o que o próprio texto diz. Porque tudo que há no mundo, ele vai explicar o que é o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Então, o próprio João, ele define o que é mundo aqui. Quando a gente está falando de mundo, do que nós estamos falando? Ele está definindo. São 3 coisas. A concupiscência da carne, que são os desejos da carne. A concupiscência dos olhos, que tem a ver com cobiça. E a soberba da vida, que tem a ver com altivez, com orgulho. Essas coisas não procedem de Deus. Não amem essas coisas. Fujam dessas coisas. E aí, meu querido, isso pode acontecer dentro da igreja. Isso tem a ver com aqui dentro. Não tem a ver com questões externas, mas tem a ver com aqui dentro. Com aquilo que está errado aqui em mim. E que precisa ser tratado de alguma forma. Soberba, desejos, altivez, orgulho. Essas coisas, sim, é o mundo. E aí, dessas coisas, nós temos que tomar o devido cuidado. Então, assim, será que a arte é a porta dos fundos para a entrada do mundo na igreja? O que eu leio de artigo, assim, dizendo assim, o mundo está entrando na igreja. Aí você vai ver o que foi. Porque uma pessoa dançou no culto. Se você mexeu o pezinho no culto, isso é um mundo. Isso não é um mundo, gente. Qualquer coisa que você faz é um mundo. Então, tatuagem, é um mundo entrando na igreja. Tatuagem seria um mundo entrando na igreja se você tatuar, sei lá, uma pornografia, por exemplo, no teu braço. Aí nós estamos definindo o mundo. Mundo, o que é? Sexualidade depravada, por exemplo. Alguma coisa assim, desse sentido. Uma outra coisa muito utilizada é aquela ideia veterotestamentária que não faça para ti imagem de escultura. Então, como é que você vai ser um escultor cristão? Se a Bíblia condena você fazer imagem e escultura. Como é que você vai ser um fotógrafo? Porque, de certa forma, a fotografia é uma imagem. Então, você não pode ser fotógrafo, você não pode ser um escultor, você não pode ser um pintor. Não faça imagem do que há embaixo da terra, na terra, no céu. Não faça imagem para você. E essa é também uma ideia. Voltamos à questão da interpretação errônea. Olha o que o texto fala. Lá em Êxodo 24:5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Qual que é a ênfase aqui? Por que Deus está proibindo o povo de Israel de fazer imagens? Qual que era a ênfase? Qual? A adoração. Você se prostrar. Era você prestar cultos a isso daí. Porque a Bíblia vai se contradizer. Porque se não era permitido, então, fazer esculturas, por que Deus chega lá para Moisés e fala para Moisés fazer uma serpente de bronze lá? O próprio Deus vai se contradizer? Como é que isso funciona? Aí, Francis Schaeffer, ele vai trabalhar uma coisa interessante, que é a questão de como que Deus trabalha a arte no Antigo Testamento. Então, começa lá pela construção do tabernáculo e pela construção do templo. E é interessante, porque, deixa eu ler para vocês o texto. Lá em Êxodo 25:9 e alguns versículos misturados aqui. Conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do outro lado dele.
Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Quem que mostrou o desenho ali para Moisés? Deus. Deus foi o projetista ali. Ele chegou assim: Moisés, é o seguinte, eu quero que o tabernáculo você faça dessa forma. Olha, assim, assim, assado. Não é interessante que Deus é esse cara que só não colocou a mão na massa, mas dá toda a ideia de como ele queria. E a grande questão é, para quê? Por que precisa ter 2 anjos, 2 querubins ali desenhados? Por que precisa desse monte de detalhes? Por que Deus simplesmente não faz uma tenda, põe lá alguma coisa ali, as tábuas da lei, e pronto, fechou? Para que detalhes? Por que Deus se preocupa com esses detalhes? Porque Deus é um artista. E tem um outro texto depois, que Deus manda fazer animais na parede. Foi assim: olha, façam animais em relevo, façam flores em relevo dentro do templo. Para quê? Que Deus precisa de bicho, lírio, desenhado dentro do templo? Por que Deus? E era dentro do templo. Ninguém podia ver, só ele. Só ele podia ver. Porque ele queria ver e achar que era bonito e pronto. É a arte para ele mesmo. Porque Deus gosta de arte. Deus gosta de ver e falou assim: olha, eu quero. Mas Deus, para quê? Porque eu quero. Eu quero ver lírios na parede. Eu quero ver animais em relevo na parede. E daí ele começa a especificar como é que ele queria a roupa do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote for entrar, eu quero que ele esteja vestido desse jeito. Não pode ser de chinelo, de sunga. Não quero. Essa visão do inferno eu não quero. Eu quero você vestidinho assim, bonitinho. Eu quero que você entre dessa forma. Ele coloca a roupa no sacerdote. É assim que eu quero. Ele desenha os detalhes da roupa. Tem que ser dessa forma. É o gosto dele. Deus tem um gosto. É assim que eu quero. Quero um detalhe azul aqui. Quero uma romã desenhada aqui. É assim que eu quero. Então você começa a perceber um lado artístico em Deus que eu nunca tinha pensado nessas coisas. Que Deus também era um artista. Desde a criação. Quando eu falo artista, assim, é mais nesse aspecto, assim, isso tem toda a razão. Se você olha para a natureza, meu Deus, a criatividade de Deus. Porque assim, tudo que o homem cria a partir do que já existe. Agora, você imagine que Deus, quando foi criar todas as coisas, ele simplesmente imaginou. Assim, cara, como é que vai ser o ser humano? A boca podia ser aqui, não podia? A gente podia ser os olhos aqui no peito? A boca no umbigo? Sei lá. A gente podia ser totalmente diferente. Não, mas eu imagino assim, eu quero um ser humano assim. Os outros, tipo ornitorrinco. Quem conhece ornitorrinco? Eu quero um bicho com bico de pato, com corpo de castor. Eu quero esse bicho. E que bota ovo e quando nasce mama. Vai dizer que esse Deus não é criativo. Quando a gente olha lá a visão dos querubins, dos serafins lá no Apocalipse, né? Você vê lá cabeça de águia, corpo de leopardo. Aí ele sacaneou, né? Aí ele misturou tudo. Assim, olha, está meio padrão isso aqui, deixa eu dar uma misturada nesses bichos aqui. Esse aqui vai ter asa, cabeça de leão, corpo de leopardo, pata de galinha, não sei lá o quê. Pata de galinha foi legal, né? Aí já eu que estou avacalhando com a criação. Mas é assim, Deus é esse ser criativo. Então começa pela criação, mas o que eu achei interessante é que essa questão da arte, quando Deus se envolve com a arte, com a questão da escultura, dos detalhes, de como tinha que ser o templo, de como tinha que ser o tabernáculo, de como tinha que ser a roupa, de como tinha que ser a arca da aliança. Esses dias eu estava assistindo um documentário que estão até hoje tentando achar esse objeto, né? E as especulações de como ela seria. Deve ser uma coisa espetacular, porque tudo que Deus pensa e projeta é de alguma forma espetacular.
Aí ele também fala aqui a respeito do trono de Salomão, que eu achei muito interessante. Ele fala assim, lá em 1 Reis 10, 18, 20, ó, fez mais o rei um grande trono de marfim. Vocês conseguem imaginar um trono de marfim? Como seria? Obviamente, você está imaginando, já mataram quantos elefantes para fazer esse trono abençoado aí, né? Mas olha só que interessante. E o revestiu de ouro puríssimo. Olha isso, cara, se isso não é arte. Tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encostas até ao assento, e 2 leões em pé, juntos aos encostos. Também 12 leões estavam ali, sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Então lá, Salomão decide fazer um trono para ele, e não faz um troninho, né? Faz o trono, né? Um trono de marfim, coberto de ouro, tinha 12 leões de ouro ali. Imagine que coisa favela que era um negócio, hein? Deu uma dó desse cara. Que favelado que era, né, cara? É brincadeira. Então, você começa a vislumbrar essas coisas e como a Bíblia lida com a arte. A arte, ela está ali o tempo todo acontecendo e a gente hoje tem esse medo dela. Você não pode ter uma estatuazinha de um anjo em casa porque você está idolatrando, você está trazendo demônio para dentro da casa. Não é você trazer Iemanjá dentro de casa, é diferente. Nós temos que saber discernir uma Iemanjá em casa e um anjo lá. Eu gosto muito de coruja, então eu tenho várias corujas dentro de casa, assim. Já teve gente que falou lá, a minha irmã chegou lá e já falou. Ai, meu pastor falou que não é bom ter coruja em casa. Porque coruja simboliza a morte, daí você vai trazer a morte dentro de casa. Pô, tomara que eu não morra, porque se eu morrer, cara, isso vai ser evidenciado como uma prova científica de que se você tiver coruja em casa, você morre. Então eu não posso morrer, hein, Deus? Você garanta que essa heresia não continue. Música a gente não precisa falar, né? A gente não precisa falar. Que música é uma coisa que está acontecendo na Bíblia. Quando os levitas foram levantados, a tribo de Levi foi levantada, música estava ali. Durante os salmos você vê isso acontecendo. No Novo Testamento, Paulo fala isso também, que haja entre vós hinos, cânticos espiritual, nossa, a palavra, falando com salmos e cânticos espirituais. Nossa, essa palavrinha foi difícil agora. Teatro na Bíblia. Você sabia que tem teatro na Bíblia? Eu não sabia. Você sabia, Lu, que tem teatro na Bíblia? Não sabia? Então, eu sei, eu vou falar para você agora como é que é. Ó, lá em Ezequiel 4, diz assim, tu, pois, ó filho do homem, Deus falando, tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma trincheira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor, e tu toma uma sertã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Então Deus pede para Ezequiel encenar, fazer uma encenação. Vai lá e faz uma encenação. Tem um outro profeta, que eu não lembro se foi Jeremias, que Deus pede para ele colocar uma anca de boi no pescoço e caminhar no meio com aquilo lá, como simbolismo de que a escravidão viria sobre Israel, que eles seriam levados como escravos. Então Deus fala assim, olha, isso é teatro profético.
Esse é o verdadeiro teatro profético. Deus está usando da encenação para falar alguma coisa ao povo. Amém, glória a Deus, aleluia. Então já pensou você fazer um teatro, isso lá no meio da 15, lá? Colocar uma anca de boi no pescoço, e sair lá no começo da 15, andando lá, todo lá, e falando, mugindo lá, sair mungindo até na boca maldita lá. Quando chegar na boca maldita, você tira a anca e você usa isso. A Jocum usou muito isso, né, por meio das pantomimas, né? Várias peças de pantomimas foram usadas. Nunca mais ouvi na rua isso. Não usa mais, né, Kenny? Não usa mais, né? Ainda tem? Porque eu estou falando porque eu nunca mais ouvi. Eu via bastante antes. Acho que também nunca mais vim pelo centro aqui também, mas nunca mais vi. Eu acho que as fitinhas cassete que estragaram, não deu mais para fazer, né? Mas eu vi muito isso acontecendo. Era muito legal porque aquilo atraía o povo. As pessoas paravam para ver. Para assistir, e aí você podia utilizar a pantomima e pregar o evangelho no final. Nossa, eu achava isso fantástico, poderoso, estratégico. A Bíblia fala sobre danças. Tem uma menina que é aqui da Gólgota, que ela é dançarina profissional, ela vive fazendo espetáculo por aí, eu acho muito legal. Às vezes ela posta algumas fotos lá e eu vou lá e curto, acho muito legal, show de bola. Eu sou fã disso também. Então, ao se expressar como artista e ao exercer esses talentos que lhe foram confiados pelo Senhor, você está louvando a Ele. Isso seja dentro da igreja como fora da igreja. O Francis Bacon, um dos pais da ciência moderna, ele dizia: na queda, o ser humano perdeu ao mesmo tempo o estado de inocência e o domínio sobre a natureza. Entretanto, ambas as perdas podem, até certo ponto, ser reparadas ainda nesta vida. A primeira, por meio da religião e da fé. A segunda, pela arte e pela ciência. Para o cristão redimido pela obra de Cristo e que vive segundo as normas das Escrituras e sob a liderança do Espírito Santo, o senhorio de Cristo deve incluir o interesse pela arte. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística. Guarde bem isso. Não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte pode ser, em si, uma doxologia. Então, por que nós estamos falando isso? Isso tem a ver com o que a Lu falou. Quando você olha para a natureza não glorifica a Deus? Por que uma arte não pode fazer a mesma coisa? Eu estive durante 2 anos na Alemanha, e Polônia, República Tcheca, ali que é tudo grudado, e é impressionante o que acontece quando você entra numa igreja histórica na Alemanha, sendo ela católica e sendo ela ou protestante. É assim, você pode saiu do carnaval ali, está lá folheão, lá, cheio de lantejoula, né, cheio daqueles papelzinhos ali, saiu. A hora que você entra numa igreja que nem aquela, é instantâneo, você se prostra em reverência. Você não consegue ser pentecostal numa igreja daquela. É impressionante. Eu entrava assim, estava aquele barulho lá fora, né, na rua ali, quando você entrava naquela igreja assim, ó, silêncio. Todo mundo em silêncio, assim, em reverência, cara. Por causa da arte que estava ali. A representação que você via naquele lugar, na arte, era impressionante. Tem uma igreja lá que chama-se Igreja da Mulher. Eu nunca vi uma igreja linda que nem aquela, mas eu fiquei assim, acho que uma meia hora assim, em estado de êxtase, assim, parado, assim, com a boca aberta, assim, ó. A minha esposa fecha a boca. Que coisa impressionante, gente. Não tem como você não ter reverência naquele lugar. Com certeza devia ter muitos ateus ali, entrando ali como turista,
e que da mesma forma a reverência te chama naquele lugar. Então a arte, ela tem isso. Ela tem esse poder. O poder de fazer refletir. Ela tem esse poder de fazer você pensar. E até mesmo glorificar a Deus. Porque é o meu caso, eu entrava lá, eu ficava olhando para aquilo, eu ficava glorificando a Deus. Falei, que coisa incrível. Deus, como você é grande, como você é majestoso, maravilhoso. O Frank Schaeffer, ele fala que a gente fica assim, abismado com a criação de Deus, e a gente ainda não teve nem nuances, nós ainda não sabemos o tamanho da dimensão da criatividade de Deus. Porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Quando eu sou viciado em Animal Planet, National Geographic, History Channel, minha televisão em casa é só isso que eu assisto. Bicho, o dia inteiro. Né? Eu trabalho com 2 tipos de bicho. Eu gosto de 2 tipos de bicho. A parte biológica e a parte pastoral. Então, assim... E eu fico fascinado com a criação de Deus, assim, né? Fico fascinado com a vida, com o universo, com a criação, tudo assim, fico fascinado. E eu conversando com meu filho, sempre quando eu converso com meu filho, eu fico falando isso para ele, assim, filho, ele tem muito medo de eternidade, né? Ele tem outras crises existenciais por causa da eternidade. Eu falei, pai, como é que esse negócio de viver para sempre? Pai, eu não entendo esse negócio de viver para sempre. Né? E a gente tem vários debates teológicos a respeito disso. Mas eu sempre falo com ele a respeito disso. Filho, imagine, filho. Um mundo, cara, indescritível. A gente começa a viajar na maionese, a especular as coisas. Você imagina num mundo, filho, onde Pégasus é uma realidade. Sabe quem é Pégasus, né? Pégasus é aquele cavalo que tem asas, né? Você imagina você ter um Pégasus na tua casa, você dá uma passeada. Fala, eu vou fazer, hoje tem grupo caseiro na casa do irmão lá, vamos lá dar uma passeada. Sobe aí, mulher. A mulher sobe no Pégasus, você sai voando no Pégasus. Né, cara? Você que coisa linda, né? Mas pode ser um Pégasus com unicórnio, por que não? Minha irmã, no céu você vai criar o bicho que você quiser. Se quiser sair voando por cima de uma galinha, vai dar certo, não dá nada. Damos um jeito lá. Amém? Então, o primeiro obstáculo é essa questão da interpretação errada. Quando a gente começa a entender errado a Bíblia, isso vai se transformar numa visão errada da vida. Ok? Então, perceber o que realmente a Bíblia está falando facilita muito o lado da nossa desenvoltura, o lado da nossa expressão no âmbito da arte. Eu sou músico desde os meus 13 anos de idade, eu já estive em banda, e quantas vezes dentro da igreja eu tive que vencer várias barreiras teológicas que me eram trazidas, que eu falava, cara, isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso aí é um gosto pessoal teu, e isso não tem a ver com a Bíblia. Segundo obstáculo, utilitarismo. Olhando para o mundo de modo pragmático, tudo agora tinha que ser utilitário. Tudo agora passou a ser utilitário diante da arte. Criatividade, dignidade humana, artes, iniciativas culturais, mídia, comunicação, apreciar a beleza e a criatividade em outros, apreciar nossa própria criatividade, apreciar a criatividade de Deus, tudo isso não necessita de justificativa. Trata-se de dons do Pai Celestial. Então, a visão de que tudo tem que ser utilizável, será que é a palavra que se usa? Utilizável, né? Útil, pronto, para quem frescura. Pragmático. Então, você vai fazer alguma coisa, aquilo tem que servir para alguma coisa. Não pode ser arte por arte. Aquilo tem que vender, por exemplo. Quantos artistas que deixam a vida de artista porque não dá dinheiro? Ainda mais aqui no país, né? Nesse país.
Um tempo atrás eu estava ali no shopping Jardim das Américas. Eu tinha ido no cinema com a minha esposa e tinha uma sala lá, tinha uma das salas assim de arte. E eu fui lá, eu vi que tinha aberto, falei, olha que legal, cara, nossa, que massa, né? Fiquei lá olhando os quadros, lá, dando uma olhada no que tinha lá. No outro mês eu fui no cinema, estava fechado. Já estava fechado, já não resistiu ao capitalismo selvagem. Né? Então, o artista hoje está lascado mesmo, cara. Quantos que conseguem sobreviver da sua arte hoje? Quantos que conseguem sobreviver da sua arte? Nós estávamos conversando agora sobre... O irmão lá está tentando viver de ilustrações, né? Legal isso. Está andando pela fé, né? Literalmente, né, irmão? Agora é pela fé. Tentando trabalhar como ilustrador. Isso é legal. Tatuagem, graças a Deus, hoje muita gente está sobrevivendo. A gente deve ter uns 6 tatuadores aqui na Gólgota que sobrevivem disso. De tatuagem. São tatuadores. Profissionais estão trabalhando aí. Alguém aqui vive de arte? Web designer? Programação pode ser uma arte também, por que não? Música, tem algum músico que está vivendo a arte aí? Já me mostra o segredo aí que eu quero saber como é que é. O que você está fazendo que eu não estou sabendo? Quantas pessoas que eu conheço que começaram a fazer música de louvor e adoração porque dá dinheiro? Porque descobriu a fórmula. Qual que é a fórmula? Você pega o CD do Hilson, que é uma coisa maravilhosa, não estou falando mal, eu gosto muito do Hilson. Agora, quando eu compro esses CDs de louvor nacional, e eu vejo aquelas guitarras cara de pau, imitada na cara dura do Hilson, me dá uma raiva daquilo. Outra coisa, só antes de você falar, quantos artistas brasileiros que ficaram famosos baseados em versões de músicas do Casting Crowes e do Hilson com versões em português? Simplesmente pegaram uma música em inglês, fizeram uma versão em português e ganharam muito dinheiro com essa versão. Se tornaram conhecidos. Eu não vou citar o nome aqui, porque isso aqui vai para o YouTube depois, mas a gente pode cortar, né? Então, David Keelan foi um. As músicas mais famosas dele, depois, porque no começo eu ouvia, falei, oh, que legal a música desse cara, né, meu? Daí depois eu estava ouvindo o Casting Crowes, falei, pô, mas conheço essa música é do David Keelan. Falei, não, essa música é do Casting Crowes. Não, isso é uma versão do Casting Crowes em inglês. Essa música é do David Keelan. Do Casting Crowes. Pode falar. Daí, no caso, eu tinha até ouvido um louvor hoje pelo Facebook, né? E quando eu tinha escutado aquele louvor ali, eu tinha sentido uma espécie de um asco. Senti mesmo assim esse asco, porque parecia uma coisa meio que repetida, não parece uma coisa batida quando se ouve aquele louvor, não é parecido com o louvor que você tinha ouvido anteriormente. Daí eu ficava assim, caraca, eu não acredito que o louvor está me dando asco, está me dando nojo, porque parece uma coisa meio repetida, com instrumentalização batida. Não vou nem pegar assim sobre a escala tonal, né, do louvor, assim, mas parece que a letra está repetida, isso do louvor do Brasil, repetindo e copiando dos louvores internacionais, e está nesse círculo vicioso de gente que não sai dessa caixinha. Ninguém que tira alguma coisa do abstrato, assim, daquilo que está na mente deles, né, ou alguma coisa mais criativa, um pouco, para sair um pouco dessa caixinha ali e colocar, pelo menos ali, nem que seja alguma coisa nova, alguma coisa inovadora, não tem revolucionado nada. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual que é a diferença da música dos inários, por exemplo, da harpa cristã, do inário presbiteriano? Qual que é a diferença do inário para as músicas de hoje? O que tinha nas músicas dos inários? Poesia, conteúdo. Quanto tempo essas músicas duravam? Séculos. A igreja cantou ela e canta até hoje. Séculos. Quanto tempo dura um hit gospel? Meses.
Você não aguenta. Aquela música Faz Chover. Meu, sangue de Jesus tem poder. Cara, aquela música tocada 24 horas por dia. Acho que até Deus falava assim, por favor, não cantem mais essa música. Essa aí, mas não chega nem no chulé de Faz Chover. Faz Chover, acho que foi a música que mais tocou na história do cristianismo. Gente, essa música tocava. Mas eu não estou assim falando mal da música. Eu só estou querendo dizer que a gente pense que aonde a gente tem chego, né? Aonde a gente tem chego, aonde a gente chegou. Porque antigamente tinha isso. Você lê as letras de uma música histórica, da harpa ou do inário, você vê que é diferente, tem uma pegada diferente. Tem poesia, por exemplo. Né? Aquela música Rude Cruz, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que já foi criado. Toda vez que eu canto essa música, eu choro. E pode ser que aquele hino lá, presbiteriano, lá, som horrível lá, eu vou me quebrantar igual nessa música, por causa da letra dela, do poder que tem essa letra. Então, eu não tenho nada contra, como eu falei, você cantar Faz Chover, desde que você cante longe de mim, mas não dá nada. Então, certas coisas não necessitam de justificativas espirituais ou teológicas. Elas são o que são. Deus as fez. O cristão deve se libertar da noção equivocada de que tudo deve ser medido em termos de sua utilidade à causa do cristianismo. Amém? Tua casa, por exemplo. Você pode fazer da sua casa um lugar aconchegante, que expresse arte, a vida. A vida é a arte. O terceiro e último obstáculo, para a gente encerrar, é a questão da mediocridade. A mediocridade se tornou uma cultura evangélica. Porque tudo que é feito em nome de Deus é válido. A gente tem a cara de pau de falar, é para Deus mesmo. A gente brinca muito aqui no louvor, né? Às vezes a música sai de qualquer jeito, a gente fala assim, é para Deus mesmo. E a gente começa a rir disso, porque isso é engraçado mesmo. É uma tragédia, tem que ser humor mesmo. Não tem como você levar a sério uma coisa dessa. Uma vez a gente foi tocar lá no fim do mundo, literalmente. Passou Florianópolis, terminou o asfalto, começou o calçamento, acabou o calçamento, começou a areia. Quando a rua acabou, no meio do mato, eu senti um barracão, assim. Um som horrível, horrível. Daí a gente foi falar com o cara que tinha feito o evento. Eu falei, nossa, cara, mas por que você foi fazer esse show aqui? Vai vir alguém aqui? Aí ele olhou para mim e disse, é para Deus mesmo. Ele levou uma invertida minha e do vocalista. A gente pegou aquele piá e falou tanto. Eu falei, cara, como assim? Que é para Deus mesmo. Se é para Deus, cara, que você tem que fazer o melhor. Não estou reclamando de vir tocar aqui no fim do mundo. Estou querendo entender o propósito de tocar aqui no fim do mundo. Foi para tocar para os peixes, para as areias, para a sereia, para o boto cor-de-rosa, sei lá, por que eu vim tocar aqui nesse fim do mundo? Né? Então, a mediocridade se tornou a cultura. Você vê isso por meio da leitura, a gente não se preocupa mais com o conteúdo da leitura evangélica, a gente não se preocupa mais com o conteúdo do púlpito, a pregação. O pastor está pregando, não interessa. A gente não se preocupa mais com o conteúdo da pregação. A gente não se preocupa mais com o conteúdo daquilo que a gente ouve, porque a música é evangélica, então a gente ouve. Aí tem uma música secular que tem muito mais conteúdo e a gente não ouve. E a gente vai tratar um pouco sobre isso também. Você pode escolhê-los aleatoriamente com vendas nos olhos, pois a maioria conterá a repetição dos mesmos slogans espirituais de sempre. Sempre é o Cebolinha que fala, né? Reciclados interminavelmente como alimento para os cristãos de nossos dias. Essa situação tem produzido a diminuição do novo e dos instintos criativos dados por Deus. A mediocridade se estende também à capacidade de reflexão do rebanho. Cada geração na história tem seus próprios pontos cegos peculiares a ela, na qual viveram. A igreja
tem sido enfraquecida por dentro. O que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que isso é uma verdade? Que a mediocridade se tornou uma cultura nossa? Que a gente está aceitando qualquer coisa? Qualquer coisa, e a gente não pode criticar, porque foi feito por irmão, e como é que você vai criticar o irmão? Se é uma coisa do mundo, a gente desce o porrete, porque é do Satanás mesmo. Né? Só te dou a palavra. Lá em São Paulo, na escola Steiger, eu estava dando aula, e o menino perguntou assim para mim, Pipe, se lá na tua igreja ela aparecer uma irmã desafinada, ela não sabe cantar, e ela pede uma oportunidade para cantar lá na frente, você deixa ela cantar? Eu falei, não. Mas ela quer cantar para Deus? Não interessa. Na minha igreja ela não vai cantar. Por que não? Porque ela não sabe cantar. Por que ela vai cantar se ela não sabe cantar? Se ela quer cantar, ela que vai orar primeiro, Deus vai dar o dom de cantar para ela, daí ela volta aqui, eu deixo ela cantar. Falei assim, ou então ela vai estudar. Se ela aprender a cantar, ela volta aqui que eu deixo ela cantar a hora que ela quiser. Essa é uma visão da mediocridade. De que porque é para Deus, qualquer coisa vale, o que importa é o coração. E realmente, é claro que o coração tem importância nisso. Claro que tem. Mas, gente, não é por causa disso que a gente vai assinar a mediocridade. Pode falar, meu irmão. Só um pouquinho, deixa eu levar o microfone aí. Oi. Eu acho interessante que o Horton, no livro Cristo e Cultura, ele fala sobre a questão da mediocridade, e ele até cita que a gente vive a problemática é tão grande que hoje a nossa música cristã ela não tem qualidade para tocar numa rádio secular e nem uma mensagem teológica boa para edificar a igreja, né? Então, assim, eu sou das ciências sociais e meu PIBID ele é em antropologia e a gente está fazendo um trabalho sobre arte, né? Foi um dos assuntos que me trouxe até aqui hoje para ouvir um pouco essa questão da arte cristã, né? E na pesquisa a gente viu que dos 100 hoje maiores artistas, tanto da arte plástica, do cinema, 2 apenas professam a fé cristã. Então, assim, a gente vive hoje a questão da secularização muito grande da arte, né? E, como você falou, a arte dita cristã, que não deveria ser uma arte cristã, deveria ser uma arte sem justificativa, no caso. Né? Eu sempre dou o exemplo da árvore. A árvore está paradinha lá, apenas por esse fato ela glorifica a Deus, ela não precisa ter, porque se Deus fosse crente, ia ter na árvore, Deus é fiel, já ia vir estampada já, né? Ou no pôr do sol ia aparecer um versículo bíblico lá, pertence a Deus, né? Então, eu acho que essa problemática muito grande do cristão, ele perceber que ele tem potencial muito maior pela questão da criatividade que Deus dá, e eu acho muito interessante essa discussão. Eu acho que se a gente sair daqui e pensar, poxa, vamos colocar a mão na massa e trabalhar, acho que fechou tudo. Amém, amém. Vamos caminhar aqui então. Uma frase muito interessante que o Frank Schaeffer ele fala, que eu achei assim, poxa, para mim pelo menos assim, sabe, ela teve um impacto muito, muito poderoso, porque realmente é uma realidade para mim isso daqui. Ela diz assim: a pessoa realmente criativa, que busca a excelência naquilo que faz, tem uma convicção contagiante que a compele a produzir muito e quase que por instinto. Então, a mediocridade, ela mata isso. Quando você é um artista de Deus, ou para a gente não ficar diferenciando muito, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, isso flui de você, você tem prazer em produzir arte. E aí vem a igreja e te coloca num caminho da mediocridade, onde você começa a fazer música de qualquer jeito, porque é para Deus mesmo, e a igreja aceita qualquer coisa. Então, como é para Deus, você vai lá e faz qualquer coisa. Você prepara uma pregação porca, você escreve um livro porco, você faz uma música porca, tudo é relaxado na igreja. Tudo é feito de qualquer jeito. Amém? O artista ele não pode se sujeitar a isso. Aí, os artistas que não se sujeitaram a isso e fizeram da excelência a sua arte, a sua vida, entraram para a história, influenciaram. Essa geração de músicos aí vai morrer. E o inário e a harpa vai permanecer.
Vai continuar. Os nossos netos vão continuar cantando músicas do Inário. Talvez com outra roupagem, né, contemporânea, mas vai continuar cantando. Essas músicas de 3 linhas vai morrer. A gente já não canta mais as músicas do ano passado. Ninguém aguenta mais cantar as músicas do ano passado. E está aí, produzindo. A obra de arte como obra de arte. Uma obra de arte, ela tem valor em si mesma. Na criação de Deus existem elementos que foram criados não apenas para funções de existência e sobrevivências, mas para tornar o mundo mais belo, para encher o coração e a alma do ser humano de vislumbres. Deus criou a sua obra e viu que era bom. Uma obra de arte tem valor porque é a parte criadora que compete ao homem, que é a imagem e semelhança de Deus, o Criador. Assim como Deus criou todas as coisas de sua mente e as moldou conforme a sua criatividade, assim, do mesmo modo, o homem pode simplesmente criar coisas para tornar o seu mundo mais belo. Aí eu fico pensando na questão do teatro, né, cara? Quando você assiste uma peça de teatro bem feita, aquilo te toca. Né? A interpretação de um artista. Eu não gosto de assistir filme dublado por causa disso, porque eu gosto de ouvir a interpretação original do artista. Eu acho que a dublagem, por mais que, né, o dublador tente reproduzir a emoção, a coisa toda, não é a mesma coisa que o original, que o artista que está ali falando, interpretando, né, expressando através da sua fala, das suas feições, do seu movimento, expressando aquilo tem um poder. Quantos filmes que eu já chorei, me quebrantei, né, vendo a ação da pessoa. Aí você tem ali a soma da mensagem, a soma da interpretação e o fundo musical. 3 coisas trabalhando juntos. Tem o poder ou não tem de transformar vidas? Quantos e quantos filmes que eu utilizei discipulado com homens para trabalhar no coração deles? E não são filmes cristãos. Filmes que eu levo, que tem uma mensagem que vai trabalhar no coração do homem. Então, há 4 padrões de julgamento que nós temos que ter em mente. Primeiro deles, o cristão que escreve e pinta dentro de uma cosmovisão cristã. Então, tem isso. O cara é cristão, ele faz música, ele pinta, ele encena, ele molda, alguma coisa que ele cria, ele faz isso dentro de uma cosmovisão cristã. Por exemplo, a minha banda, o Desertor. Ela é uma banda e tem o intuito de ser uma banda com a pegada cristã, letra cristã e por aí vai. Segundo, o não cristão que escreve e pinta fora de uma cosmovisão cristã. Aí você tem o que a gente pode chamar, então, de música do mundo. Por que eu estou falando de música do mundo? Porque a visão não é cristã. Porque a visão, necessariamente, pode ser contrária à fé. Então, tem uma propaganda, por exemplo, bandas de black metal, que o intuito da letra é satanista mesmo, é glorificar Satanás. Satanás, você é legal, tal, esse tipo de coisa. Aí eu não tenho como ouvir esse tipo de música. Então, tem esse tipo de coisa. Terceira coisa, o que não é cristão e que escreve e pinta dentro de uma cosmovisão cristã. Pode acontecer ou não. O cara não é cristão, mas as coisas que ele faz têm uma mensagem cristã, porque ele já foi influenciado de certa forma pela cultura cristã, então as coisas que ele faz têm uma pegada cristã. Muitos filmes que estão por aí não são filmes evangélicos, feitos por um evangélico, mas tem uma mensagem cristã. Por exemplo, o filme Clique. Quem assistiu o filme Clique? Esse filme é um filme que tem uma mensagem poderosa, de família, de tomar cuidado com as escolhas, né? Trabalha muito essa questão do paradoxo. Graças a Deus, no filme, ele tem a opção de acordar e refazer as suas escolhas, né? Nós não temos isso, mas ele teve essa oportunidade. Mas é interessante a mensagem desse filme. O microfone aqui, coroinha. Parece aquele negócio do Fala Garoto, né, cara? Um dos artistas ali que tem influenciado bastante, né, cara, mas que vai chocar até o pessoal ali, por incrível que pareça, é o George Martin, o autor de A Game of Thrones. Parece que a história é muito chocante,
mas quando você vê o contexto da história, dos conflitos das casas que representam cada uma um animal ou um fenômeno da natureza, ele lembra muito a cosmovisão cristã das tribos de Israel, lembra muito Judá, quando você vê aquela casa Lannister lá, já um símbolo de um leão. É bem chocante, assim, né? Até o linguajar deles é chocante, mas se você pesquisar até dos textos originais, você vai ver que a linguagem é chocante para a época, da própria Bíblia, assim, como um todo. Legal. E o quarto e último, que é o problema da mediocridade, que é o cristão que escreve e pinta fora de uma cosmovisão cristã. Entendeu? Ou seja, o cara é cristão, mas faz uma letra para cantar dentro da igreja que contraria a própria teologia bíblica. Mas a gente canta por quê? Porque foi um evangélico que fez. A gente compra um livro que fala um monte de besteira, mas o cara falou que foi lá no inferno, viu o cabelo das irmãs que tinham cortado o cabelo lá, e as irmãs estavam ardendo no caldeirão do Satanás, e ele veio e a gente compra aquele livro e a gente sai vendendo aquele livro de presente para as pessoas, porque aquilo, não interessa se aquilo é antibíblico, se aquilo é uma besteira. Foi um cara que produziu. Estou falando de escritura, né? Estou falando de música, então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Para encerrar, eu quero ler só um trecho de uma música do mundo. É uma música do Almir Sater, Tocando em Frente. Ele fala assim: cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Amém. Todos vocês que estão aqui, penso eu que tem de alguma forma uma parte de vocês que se interessa por arte, às vezes não no sentido de produzi-la, mas no sentido de gostar, e talvez tenha conflitos, talvez tenha culpa. Já sentiu culpa por ser feliz? Eu já senti culpa por ser feliz. Várias vezes. Falei para minha esposa assim: nossa, amor, estou sentindo uma culpa hoje por ser feliz. Não sei porquê. Porque a gente tem um evangelho que dá a impressão que você não pode ser feliz, né? O cristão não pode aproveitar a vida. Você não pode ir para um parque para a sua família. Você não pode. Tem que se lascar. Crente tem que se ferrar. Aí ele é crente. Se ele não se ferrar, então ele não pode ter uma casa bonita. A casa dele tem que ser feia. Ele não pode produzir uma música com qualidade, porque daí complicou. Porque música cristã tem que ser com 3 acordes e acabou. Eu já vi gente falando isso. Gente, que música na igreja tem que ser música simples, não pode complicar. Que é para punk rock, pronto. O Francis Schaeffer teve uma mulher que chegou para ele e falou assim: olha, o tipo de música cristã é aquela música que você pode acompanhar com o pé. Mas baseado em que uma pessoa define? Então a pessoa tem uma visão e ela acha que essa é a visão, então, que define. E, gente, vocês todos têm talentos, não levem isso para o cemitério, em nome de Jesus. Amém? Quantas e quantas vezes eu quis desistir da minha arte? Boa. Também é uma arte, por que não, né? Você vai no cemitério municipal e você vê tanta arte. Bem, não é verdade? Existe arte fúnebre também, gente. É ou não é verdade? Você vai lá, você vê aqueles mausoléus lá, aquelas... Nossa, eu fico fascinado. Não gosto de cemitério, mas realmente é de tirar o chapéu. Realmente é tirar o chapéu. Nesse caso, eu prefiro o tipo Jardim da Saudade, assim, que é só grama e uma cruz e mais nada. Mas tem que tirar o chapéu para a arte fúnebre também. Amém?